E se você não tem uma energia trifásica e tem um inversor de frequência trifásico, você consegue realizar o teste pré-final com essas dicas que eu comentei com você. Se você pegar ali e ocorrer alguma falha, se tratando de inversores de frequência de média potência para baixo e não média potência para cima. Fala pessoal, muito boa noite. Olá para você que vai assistir essa live gravada. Estou aí iniciando uma live não programada. No entanto, eu vou estar debatendo aqui, falando um assunto muito importante, essa live não programada. E você que está entrando, ou que vai assistir essa live gravada, vai ficar por dentro desse assunto, um assunto bem importante. O que é esse assunto, Alan? Eu vou estar falando aqui nessa live, se você pode, uma dúvida muito importante para quem quer consertar inversor de frequência, soft starter. Quando você tem um inversor de frequência trifásico, se você pode ligar na rede monofásica e na rede bifásica, tá? Para estar realizando os testes. Tem muitos profissionais que têm essa dúvida e eu vou estar esclarecendo melhor no decorrer dessa live, ok? Sejam muito bem-vindos aí. Essa live aqui não foi comentada, não foi divulgada. Eu estou fazendo aí ao vivo e você que está assistindo tem esse privilégio. Deixa eu até fixar aqui o título da live, fixar aqui no comentário para você ficar por dentro. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o título, né? Também é interessante que eu vou estar falando sobre, muitas pessoas profissionais têm dúvida do que é uma rede monofásica, o que é uma rede trifásica e o que é uma rede bifásica, tá? E nessa live também eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? E se não pode ligar o inversor de frequência trifásico nessas redes, porque não pode? Também vou estar falando tudo aí nessa live agora, não programada, que eu estou fazendo aqui no Instagram. Show? Então vamos lá, o que é, né? O que é esse assunto? Imagine que você está consertando o seu equipamento, no entanto, você precisa fazer testes pré-finais. Você precisa fazer testes finais. Só que ele é um inversor de frequência trifásico, ou seja, possui 3 fases na entrada dele, e não 2 ou uma. E você, na situação que você está na sua bancada, você não consegue ter essa energia trifásica. Você vai ter uma energia bifásica, ou você vai ter uma energia monofásica, tá? E aí vem a pergunta, né? O que é a diferença dessas 3, né? A trifásica, a monofásica e a bifásica. A diferença são as fases. Tirando as fases, você tem ainda o neutro, né? Então monofásica vem de uma fase, e daí uma fase mais o neutro em rede de alimentação, você consegue ligar aí monofásica comercial, residencial. Em algumas regiões você consegue 110 monofásico ou 220, tá? Redes industriais geralmente é 220, uma fase e um neutro, tá? Aí redes bifásicas, existem 220, 380, depende o estado, depende a região que você está no Brasil. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, bifásico é 380 volts, residencial, comercial. Industrial geralmente é em todo o país, né, que é 380 volts. Já no Paraná e no Mato Grosso do Sul, bifásico 220 volts e não 380, né? Então tem essa diferença de regiões. Mas falando do nível de indústria, que é onde que vai ter o inversor de frequência e soft starter, bifásico é 380 volts e monofásico, fase e neutro, é 220 volts,
ok? E você não está com um inversor monofásico, muitos falam, né? Você está com um inversor trifásico, você tem um inversor trifásico na sua bancada, porém você não tem essa rede trifásica. E aí, será que você consegue ligar na rede monofásica ou na rede bifásica da onde você está? Então, esse é o título aí que eu vou estar comentando hoje. E é interessante, pessoal, que muitos profissionais chegam a confundir, tá? Quando você compra um inversor de frequência e às vezes ele vem lá, em vez de 3x, que é trifásico, vem 1x. E aí o pessoal confunde, que acha que só precisa de uma fase lá para conectar o inversor de frequência e ligar ele. Não, você precisa de uma fase e um neutro. E eu consigo ligar um inversor monofásico com fase com uma rede bifásica? Sim, você consegue, desde que essa rede bifásica atenda aquele nível de tensão, tá? Aquele nível de tensão que geralmente é até 240 volts. Se a tua rede bifásica for 220, fase, e a monofásica do inversor lá de frequência, onde que é para conectar o neutro e a fase lá, até 240, geralmente você consegue ligar essas duas fases, uma rede bifásica, e ligar o inversor monofásico, tá? Então aí os profissionais eles chegam a confundir que quando você tem um inversor lá que tem um X, que é monofásico, você tem que ligar uma fase lá, e não, você precisa ou fase neutro ou fase. E qual que é a diferença, né, do monofásico e bifásico? Se não está claro, é a diferença de fase. Monofásico tem uma fase e precisa do neutro para ligar, e bifásico é duas fases. E aí, dependendo da região, como eu dei exemplo no começo da live, está relacionado aí ao qual que tem o quesito ali, né? Fase, algumas regiões 220, outras 380. E vamos lá, a pergunta principal aí da live então, né? Eu posso ligar um inversor trifásico em rede monofásica ou bifásica? Você tem um exemplo, né, que eu estava comentando ali. Você tem um inversor trifásico na sua bancada, porém você não tem a energia trifásica. E agora, será que eu posso ligar? Será que vai estourar? Será que não? Será que eu vou conseguir fazer o teste pré-final? E a resposta, né, dessa pergunta você consegue sim ligar o seu inversor de frequência trifásico na sua rede monofásica ou rede trifásica. Na sua rede monofásica ou rede bifásica. Só que aí vem um porém. Você consegue, no entanto, não é todos os modelos, tá? Existem alguns modelos que você tem que fazer uma ressalva, ok? E essa ressalva que você tem que fazer geralmente é para potências de média potência, se tratando de 45 kW para cima, tá? E algumas marcas em específicos. Eu, por exemplo, até aconteceu comigo esses tempos atrás, que eu estava com o inversor de frequência da Danfoss, ele era de 75 kW, e eu já cheguei a ligar esse inversor de frequência da Danfoss, esse mesmo modelo, de 75 kW, apenas com duas fases e não com 3 fases. E no momento que eu fiz o mesmo procedimento nesse inversor de frequência da Danfoss, era um FC202, eu alimentei ali com o variador de tensão devagar, cheguei até os 220 volts, que era a rede de alimentação dele, apenas duas fases, sendo ele trifásico, e ele não ligou. E eu achei estranho. Eu achei muito estranho porque eu já tinha feito naquele modelo esse procedimento e funcionou. E daí eu medi o DC-Link, a tensão do DC-Link estava em 0 volts, ou seja, ele não fez o chaveamento lá. Para quem não sabe,
Existem alguns inversores de frequência que o sistema de retificação é por ponte controlada. Isso é o semiciclo positivo é por SCR e não por diodo, que é o caso desse de 75 kW. Então o que eu concluí? Que embora eu fiz nesse modelo, os equipamentos novos desse fabricante não estavam mais permitindo que ligasse apenas as duas fases. E aí eu liguei as três fases, e naquilo que eu liguei as três fases funcionou beleza, né? Então, em que situações isso pode acontecer que nem aconteceu comigo, né? São situações que o sistema de retificação é por ponte controlada, ou seja, é de 75 geralmente quilowatts média potência para cima. O semiciclo da fase positiva é por SCR e não diodo, que daí ele consegue controlar esse chaveamento. E aí, controlando esse chaveamento, ele não chaveia as fases e não retifica e consequentemente não liga o equipamento. Mas pegando ali os fabricantes geralmente de média potência ali, pega de 75 geralmente para baixo, potência para baixo, que é o que mais tem no mercado, né? Que só você pegando essas potências para baixo você vai conseguir chegar aos seus 10k no mês. Você consegue ligar ele seja com duas fases ou seja com uma fase e um neutro, tá? Lembrando também, eu já peguei assuntos no Schneider, no ATV71, ATV61, em alguns outros modelos vocês podem pegar esse problema que aconteceu comigo, que quando você liga em duas fases ou liga em uma fase e um neutro, ele chega a dar uma falha. Ele fala falta de fase na rede, mas essa falha facilmente você consegue desativar, ok? E aí você desativando essa falha, você consegue aí fazer os testes, né? E tá, Alan, beleza, eu entendi, eu consigo ligar um inversor de frequência trifásico na rede monofásica, na rede bifásica, beleza, eu consigo alimentar ele, ligar ele, né? Mas eu consigo operar 100% do que ele suporta? Não, você não consegue, porque você está apenas ligando duas fases e não três fases, tá? Por exemplo, ele vai suportar aproximadamente 80% apenas da corrente nominal que ele suporta, tá? Alan, por quê? Porque você está alimentando apenas em duas fases ou uma fase e um neutro e não as três fases mesmo que ele está projetado para isso, tá? Tá, Alan, legal tudo isso, mas isso que benefício que vai me trazer então eu alimentar em duas fases e em uma fase? Você consegue realizar o teste pré-final, por exemplo. Alan, eu não sei o que é o teste pré-final. Bom, para quem não sabe, para quem não assistiu a Jornada 10K, onde eu fiz o teste pré-final, esse teste pré-final você consegue certificar de que o equipamento está funcionando todos os sistemas dele. Alan, quais sistemas? Os sistemas de retificação, sistemas de leitura, os sistemas do DC-Link, o sistema do circuito CCCA, o sistema de pré-carga, o sistema de ventilação. Então, os sistemas que tem no inversor de frequência, você realizando o teste pré-final, você consegue certificar que eles estão funcionando. Então, por isso é muito importante realizar o teste pré-final. E se você não tem uma energia trifásica e tem um inversor de frequência trifásico, você consegue realizar o teste pré-final com essas dicas que eu comentei com você. Se você pegar ali e ocorrer alguma falha, se tratando de inversores de frequência de média potência para baixo e não média potência para cima, ok? Então esse é os benefícios, né? E tem muitos profissionais que chegam a
a não testar nessas redes. Eu não tenho rede trifásica, nem vou ligar o equipamento. Ou deixa de pegar para consertar, para analisar o equipamento, porque não tem a rede trifásica, né? E você consegue fazer o teste pré-final apenas com a rede monofásica ou rede bifásica nos inversores de frequência de baixa potência e alguns de média potência, ok? Então não deixe de pegar, se você está com um inversor baixa potência, média potência até 75 kW, que não é ponto controlado, não deixa de pegar ele, não deixa de não consertar ele. Pegue, conserte, faça os testes conforme eu orientei nessa live, que você vai estar saindo lá na frente com esse equipamento, ok? Roberto, muito boa noite, está entrando aí na live hoje, Roberto. Seja bem-vindo aí na live. É uma live, conforme eu disse, é uma live que eu não cheguei a divulgar ela, tá? No entanto, resolvi fazer ao vivo aqui para vocês. Live aqui no Instagram, não tenho o costume de fazer muito live no Instagram, e hoje eu tô fazendo a live aqui no Instagram. Muito boa noite, Mago da Elétrica, seja bem-vindo aí na live de hoje, tá? E onde que as pessoas mais erram na hora de alimentar um inversor de frequência trifásico em uma rede monofásica ou uma rede bifásica, tá? Para fazer o teste pré-final na hora do seu conserto. Onde as pessoas mais erram simplesmente achar que isso não é possível, tá? Muitos profissionais deixam de consertar ou deixam de pegar o equipamento para poder fazer testes, porque eu tenho na minha residência, eu tenho na onde eu estou trabalhando com inversor, eu tenho só a rede bifásica, a rede monofásica. Então eles deixam de pegar equipamentos para consertar, porque eles acham que com isso eles não vão conseguir fazer testes no inversor de frequência e na soft starter, principalmente no inversor de frequência. Isso é errado, tá? Então isso é o que hoje os profissionais erram, tá? E por onde você começa, né? Por onde você começa quando vai fazer esses testes? Primeiro, realizar o tradicional teste a frio. Na sequência que você realizou o teste a frio, você pode ali alimentar, geralmente sempre alimenta L1, L2, tá? Porque se o ventilador, em alguns inversores de frequência, o ventilador ele é a corrente alternada, tá? E essa corrente alternada passa por um transformador, principalmente os VEG de 75 kW, alguns Danfoss. E esse transformador que passa essa corrente alternada, ele é ligado, esse transformador, em duas fases. E geralmente é na fase L1 e L2, tá? Geralmente não, é sempre na fase L1 e L2, falando dos fabricantes, confirmando aqui. Nendi, boa noite, seja bem-vindo aí na live. Então, sempre alimenta a L1 e a L2. Embora você tenha lá L1, L2, L3, você sempre vai alimentar a L1, L2, as duas fases, ou uma fase e um neutro, como eu disse, tá? Então, sempre eu faço dessa maneira. Teste a frio primeiro, teste a frio, beleza. Alimento a L1, L2. Aí você alimenta no variador de tensão, né? Monitora a corrente de entrada, vai subindo devagar. Monitora a corrente de entrada, sobe devagar, vai ligar o display. Ligou o display, aí tá pronto, aí tá beleza. Só correr pro abraço aí, que não tem erro, tá ok? E pessoal, eu geralmente sempre nos meus, quando a gente realiza conserto, a gente realiza o teste pré-final ali na CO, né? Na Centro-Oeste, a gente sempre realiza o teste pré-final. E o teste pré-final a gente realiza com duas fases, tá? A bancada que nós temos, que vocês já viram aqui no Stores, a gente alimenta as duas fases primeiro, não chega a alimentar as três, alimenta só duas fases. É sempre bom colocar uma lâmpada em série para limitar
a corrente, né? Se tiver alguma anomalia, assim como eu já coloquei em diversas lives aqui no YouTube, a gente geralmente faz e posta aqui no Instagram. Eu coloco a lâmpada em série, nós colocamos como procedimento também, e no momento que coloca a lâmpada em série, aí vai para o variador de tensão, onde você sobe, né, a tensão da alimentação, e se acontecer alguma anomalia, essa lâmpada ela acende, né? Se não tiver nenhuma anomalia, ela não acende, ela vai ficar, e tem que ser lâmpada incandescente ou lâmpada halógena. Incandescente a gente sabe que não é mais fabricado, então lâmpada halógena aí, você pode comprar a halógena e estar ali botando lâmpada em série aí como uma questão de segurança, porque se tiver qualquer anomalia ela vai ligar e aí dá tempo de você desligar a energia, né, e não queimar mais componentes internamente no inversor de frequência, e dessa forma você evita queimas no seu equipamento. Show? Professor, o ATV 310, posso fazer isso? Aqui tem o monofásico, fase e neutro 220. Mago, se o inversor de frequência a tensão, esse ATV 310, a tensão da alimentação dele é 220 volts e o fase neutro que você tem é 220 volts, sim, você pode estar alimentando a L1 e L2, como eu passei nessa live, para você realizar o teste pré-final, beleza? Márcio, muito boa noite. Conseguiu entender, Mago? Ficou claro? A alimentação dele é 380. Bom, aí não dá, Mago. Aí você precisa de um transformador monofásico. Daí você pode ter um transformador monofásico. Daí a tensão da alimentação, fase neutro 220, passa por esse transformador monofásico. Esse transformador monofásico transforma para 380, né? De 380 vai e alimenta seu inversor apenas com duas fases 380 volts monofásica, tá? Aí dá certo. Porque se você alimentar só em 220, fase neutro, considerando que o seu ATV 310 ele é de 380 volts, ele vai dar falha, tá? Ele vai dar falha no DC-Link, tensão baixa no DC-Link. E aí você não vai conseguir aí trabalhar, porque essa falha do DC-Link ela é diferente da falha da rede de alimentação que dá nos Schneiders, né? A falha da rede de alimentação é falha da falta de rede de alimentação. Já a falha de subtensão no DC-Link ou subtensão CA, essa falha você não consegue desarmar, tá? Então por isso que quando você tem sempre um inversor em 220 volts, 380 volts, perdão, você não consegue ligar ele em 220 volts, tá ok? Beleza, pessoal? Então segue aí a dica da live de hoje, essa live aqui que eu fiz aqui no Instagram. E eu vou estar fazendo aqui nas próximas, como eu estou em viagem essa semana e semana que vem, eu vou estar fazendo a semana e semana que vem mais lives aqui no Instagram. Estão gostando das lives aqui no Instagram? Geralmente eu estou fazendo no YouTube, tá? Devido a minha viagem, que eu estou viajando aqui essa semana e semana que vem, eu vou estar fazendo aqui no Instagram, que é uma forma mais prática, tá? Se vocês gostaram, comentam aí sobre lives no Instagram. Eu vou estar fazendo mais lives aqui no Instagram para vocês, beleza? Mas geralmente a gente está fazendo no YouTube. E se vocês gostariam de um assunto aí a ser comentado nas demais lives, comenta que eu estarei vendo a possibilidade aí de estar inserindo esses assuntos na live aqui. Tranquilo, obrigado pela atenção e a dica, show de bola, Mago. Seu conhecimento, seu conteúdo é muito rico em conhecimento, show, Mago.
Aproveite, temos vários vídeos aí nas redes sociais, tem vídeo todo dia, então confira esses vídeos, tire sua dúvida nas lives principalmente, que aí eu consigo estar te respondendo aí ao vivo. Show, vamos pra cima aí, Mago, rumo aos 10k, vamos consertar inversor de frequência e soft starter. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra todo mundo e até mais.